Faça as coisas ficarem simples quando a tua palavra for ministrada. Que a gente receba a tua palavra e comece a viver. Que venha o temor e o tremor sobre nós. Usa teu servo como o Senhor tem usado, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Todos abriram? Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Glória. Amém? Podeis assentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu estou filmando aqui, eu até agradeço a paciência dos irmãos, mas não é exibicionismo não. Isso aqui é para ver depois e ver os erros que a gente comete durante a pregação, né? Às vezes nós estamos falando aqui, achamos que está tudo certo, e às vezes fala rápido demais, às vezes gesticula demais, e é ruim nos ver, né? Eu não gosto não. É igual ouvir a nossa voz, né? É ruim, né? Mas eu vou fazer esse exercício para poder servir melhor ao povo de Deus. Amém? Queridos, o pastor havia comentado que era o culto de ceia, né? Nessa noite. Acho que tem alguma coisa aqui que remete à ceia. Então, irmãos, gostaria de compartilhar um pouco sobre a ceia, já que hoje é culto de Santa Ceia. A ceia, queridos, não sei se os irmãos têm esse conhecimento, mas a ceia, a Santa Ceia, ou a Eucaristia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Mas ela não veio, Jesus não criou a ceia do nada. Ela já existia. E era a celebração da Páscoa. Era a celebração da Páscoa. Então, quando Jesus diz: este é o meu corpo, no verso 24, este é o meu corpo, o que Jesus está dizendo era algo muito comum na cultura oriental, que a alimentação ela tinha um sentido muito mais amplo. A alimentação ela não tinha só o sentido de se alimentar, de se nutrir. Ela também tinha um sentido, muitas das vezes, de expressar a comunhão, de expressar uma aliança, um acordo, um contrato. Então, muitas das vezes, os povos, para firmar uma aliança, o que eles faziam? Eles faziam um banquete. Quando um rei fazia aliança com outro rei, o que eles faziam para firmar essa aliança? Ia no cartório? Não. Eles faziam um banquete à vista de todos. Aquilo era sinal de aliança, de comunhão. Então, no Oriente, na cultura oriental, a comida,
quando ela é compartilhada, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente se alimentar. No verso 25, Jesus diz: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É por meio do seu sangue que Jesus faz uma nova aliança, não somente com Israel, mas com todas as nações da terra. Nessa nova aliança, Deus chama o seu povo de todas as nações, de todas as raças, de todas as culturas, para ser o seu povo. É uma nova aliança que não está mais limitada ao povo de Israel, porque na antiga aliança era só o povo de Israel. Na nova aliança, feita no sangue de Jesus, ele chama todas as nações. Ambos elementos da ceia são ou têm a função memorial a respeito de Cristo, sua obra e mensagem. O povo de Deus sempre fazia memórias a respeito do que Deus tinha feito. Todas as festas judaicas, a festa da Páscoa, a festa dos templos, dos tabernáculos, a festa dos pães ázimos, tudo se referia ao que Deus tinha feito pelo seu povo. E a Páscoa era a comemoração, era a lembrança da libertação que Deus havia feito no Israel, no povo hebreu que era escravo no Egito. Então, a Páscoa era a comemoração do êxodo, da libertação da escravidão do Egito. Então, o povo judeu sempre fazia a Páscoa para relembrar a libertação milagrosa que Deus tinha dado ao seu povo. No verso 26, ele diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Os atos memoriais e festivos também tinham um caráter futuro. Os atos memoriais de Israel, eles também remetiam não somente ao que Deus tinha feito, mas também o que Deus ainda iria fazer. A comemoração da Páscoa também remetia ao Messias que estava por vir, ao Messias que Israel aguardava. O povo judeu pensa o presente a partir do passado e do futuro. Olha, o judeu ele tem uma maneira diferente de pensar em relação a nós. Nós pensamos assim: passado, presente e futuro. O judeu ele pensa presente, o passado e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Ele vive o presente pensando no passado e no futuro, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E aqui eu já vou abrir um parêntese. Nós também devemos ser assim. Se nós aguardamos a Cristo, se nós aguardamos a sua segunda vinda, nós devemos pensar como judeu. Nós devemos pensar o presente como se Cristo já estivesse vindo. Nós devemos viver a nossa vida hoje como se Jesus fosse vir depois do culto, às 10 horas da noite. Nós devemos lembrar que Ele já veio e morreu e ressuscitou. E devemos viver como se o futuro já fosse hoje, como se Jesus fosse voltar hoje. Isso vai nos levar a viver uma vida reta diante de Deus. Aleluia. E é assim que o judeu pensa. Ele pensa o presente, olhando para o passado e para o futuro, como se tudo estivesse acontecendo hoje. Quando Jesus disse: olha, cada dia, se preocupe com o mal de cada dia, o que Jesus está dizendo? Olha, viva o presente. Não fique vivendo o futuro, mas viva o presente como se o futuro já tivesse acontecido. Se nós tivermos essa perspectiva, nós vamos caminhar uma vida diferente. Se nós tivermos a perspectiva de que Jesus pode voltar hoje, porque esse é um futuro, mas que é hoje. É o já e o ainda não. É o já e o ainda não. Se você tivesse a certeza que Jesus voltaria hoje, eu tenho certeza que você teria tido hoje um dia diferente. Teria tido comportamentos e atitudes diferentes. Mas é assim que nós temos que viver, como se já fosse hoje. Nós temos que viver o futuro da palavra de Deus como se ele fosse hoje, porque na verdade já é, porque
porque nós não sabemos quando é a hora que Ele vem. É assim que o judeu pensa. Ele pensa o presente e o passado e o futuro como se fosse hoje. O ápice, o ponto máximo da história para o judeu ou para o cristianismo é o meio. Nós pensamos assim, né? Quando estudamos lá redação na escola, é introdução, desenvolvimento, conclusão. Na cultura judaica não é assim. Na cultura judaica existe um meio, e a partir do meio Deus desenvolve todas as coisas. Quer ver uma coisa? Que é o principal evento da história? É a segunda vinda de Cristo? É o Armagedon? Qual é o principal evento da história na Bíblia? A crucificação e a ressurreição de Cristo. O fato histórico mais importante da história já aconteceu. E ele está no meio da história, porque Cristo restaurou todas as coisas, como a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Quando foi a plenitude dos tempos? A primeira vinda de Cristo, há 2000 anos atrás. O evento mais importante que tinha que acontecer na história da humanidade já aconteceu. Foi a vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Todas as coisas para o passado e todas as coisas para o futuro são desdobramentos disso que já aconteceu. Por isso que Jesus disse o que? Está consumado. Acabou. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Todas as coisas que aconteceram no passado e todas que vão acontecer no futuro é resultado daquilo que Cristo já fez. A segunda vinda dele não é o evento mais importante, é apenas consequência do que ele já fez pelo seu povo. Ele remiu o seu povo e ele vai vir para buscar. Porque o fato mais importante, que era a remissão dos pecados para a salvação, ele já fez 2000 anos atrás. Tem pessoas que estão esperando um apocalipse, um Armagedon, como se isso fosse o ápice da história da humanidade. Queridos, não é. Não é. O evento mais importante já aconteceu. Ele está no meio da Bíblia. Ele está exatamente no meio. E é assim que os judeus pensam. Se você começa a ler 1 Coríntios, você vê Paulo, ele começa um assunto, ele termina, de repente ele volta naquele assunto uns 10 versos para frente. Por que eles fazem isso? A literatura deles não é como a nossa. Nós brasileiros somos bons narradores, mas narramos totalmente diferente. Os povos orientais, eles começam a história pelo meio. E aí ele começa, no começo e no final, a narrar o antes e o depois. Você vê Paulo tratar do adultério, ele fala do adultério, de repente ele muda para divórcio. Daqui a pouco ele volta para o adultério de novo. Porque a forma deles de raciocinar é no meio. A história de Deus está no meio. Não é começo, meio e fim. É meio, começo e fim. O meio é o mais importante. Amém, queridos? Amém. Nos versos 27, 28, 29, 30, ele diz: come e bebe juízo para si. O crente deve se autoexaminar, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e só assim tomar a ceia do Senhor. Caso contrário, receberá juízo de Deus e morrerá, como Paulo diz, e não são poucos os que dormem. É interessante essa passagem, queridos, e é necessário, durante o culto, nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Não podemos entrar na presença de Deus estando em pecado. E todas as vezes nós chegamos na igreja em pecado, porque nós pecamos durante o dia. Porque pecado, querido, não é só adultério, não são só pecados sexuais. Isso é até uma armadilha mental para que o crente
peque outros pecados e pense que não está pecando, e acha que está vivendo uma vida de santidade. E nós não entendemos que na nossa cultura, às vezes isso provém do catolicismo romano, de achar que pecado é só pecado sexual. Misericórdia, irmãos. Nós temos pecados demais para reduzir eles a pecados sexuais. Nós temos muitos outros pecados. E a Bíblia coloca, é interessante, que a Bíblia coloca o pecado de falar mal do irmão no mesmo patamar de outros pecados hediondos, como o adultério e o assassinato. E às vezes nós somos tão intolerantes, nosso meio evangelical, com adultério, com pecados sexuais, e deixamos o irmão falar mal do outro e tratamos isso com naturalidade. Enquanto que a Bíblia coloca o pecado da maledicência no mesmo patamar de assassinato, porque é assassinato. Porque quando você fala mal do seu irmão, você está matando o seu irmão no coração dos outros. Aquele irmão, ele era vivo no coração dos outros, mas quando você fala mal, você ataca a imagem, você está matando o seu irmão no coração dos outros irmãos. E o que Jesus disse: aquele que odeia o seu irmão é assassino do seu irmão. Porque a morte não é somente a morte física, mas é a morte também dos relacionamentos. E olha que esse pecado, para Deus, está na mesma categoria de assassinato. Adultério, a mesma coisa. Se nós nos escandalizamos tanto com adultério, deveríamos nos escandalizar com a nossa língua, porque ela tem o poder de fazer o mesmo mal, de matar da mesma maneira. Assim como o adultério mata o casamento, a língua mata o nosso irmão, mata os relacionamentos. E eu ainda vou voltar nessa questão da língua e dos relacionamentos. A ceia do Senhor, instituída por Cristo, é derivada da Páscoa judaica e da sua liturgia, inclusive. Nós lemos muitas vezes o Novo Testamento como se ele fosse algo totalmente novo. Não, queridos. O cristianismo é o judaísmo sob a ótica de Cristo. O Novo Testamento, ele é o Antigo Testamento reinterpretado à luz de Cristo. Jesus, inclusive, ele faz algo com o Antigo Testamento que complica muito a nossa situação. Quando ele estende a aplicação da lei, Jesus diz: olha, está escrito, não adulterarás. Aí Jesus não revoga a lei, ele, pelo contrário, ele amplia. E ele diz: mas se você olhar com intenção impura, mesmo que não foi lá e executou, já adulterou. Então, o cristianismo é o Antigo Testamento na ótica de Cristo, que não olha somente as ações externas, mas Deus agora olha a intenção do coração. Ele está olhando para dentro de nós. Por isso, quando nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, é: Senhor, perdoa os meus pecados em pensamentos, em palavras e, por último, em ações. Porque nós crentes temos o poder de pensar e falar e de executar muito pouco e de achar que por isso não estamos pecando. Estamos. Se você pensou, você pecou diante de Deus, e esse pensamento é claro diante de Deus. Você é essa pessoa que você é por dentro, e Deus te vê. E é um coração podre, viu, irmãos? É um coração pecador, miserável, carente totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Hoje nós podemos não ter feito nada, não xingamos ninguém, não brigamos com ninguém, não adulteramos, mas quantas coisas passaram na nossa cabeça? Quantas coisas passou no seu coração nesse dia? Queridos, pecado. Isso é pecado. Temos que pedir perdão por esse pecado. E esse que passou na sua mente, no seu coração, você tem que pedir perdão a Deus, porque Deus sabe.
Então, a Páscoa era uma festa memorial a respeito da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, operada por Deus de forma milagrosa. E aí nós vamos entender por que o Senhor instituiu a Santa Ceia na Páscoa. Tem todo um porquê. Na Páscoa judaica havia principalmente os elementos do pão, do vinho e o cordeiro pascal. Havia outras coisas, ervas amargas, mas o principal era pão ázimo, pão sem fermento, o vinho e o cordeiro pascal. Entendam, meus irmãos, que Jesus não está reinventando a roda. Jesus não está criando a sua Santa Ceia a partir do zero. Não, já existia, já era assim. Então os elementos da ceia já existiam na celebração judaica. E eu fico imaginando os discípulos que eram judeus, conhecedores da lei, de todas as festas, Jesus trazendo o pão, o vinho e aquela pergunta, né? Cadê o cordeiro? Meu Deus. Cadê o cordeiro? E Jesus toma esses elementos da liturgia judaica, sendo Ele mesmo o cordeiro. A diferença de Jesus em relação a Isaac é que Isaac não sabia quem era o cordeiro. E ele olha para o seu pai Abraão e pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. Mal sabendo ele que ele era o cordeiro. Mas Jesus sabia quem era o cordeiro. Jesus sabia que era ele que seria morto, sacrificado para a remissão dos nossos pecados. O pão é o corpo de Cristo, dado aos cristãos para alimento espiritual. A Eucaristia, também chamada de Santa Ceia, é um sacramento. Existe um efeito espiritual no crente. O seu espírito é fortalecido. O alimento tem essa função. Por que era o pão? Porque ele tem essa função de renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo, nos dá energia para prosseguir. Quando Jesus diz: este é o meu corpo, a ceia é um meio de graça pelo qual o nosso espírito é alimentado por Jesus. Por Jesus. O vinho é o sangue de uma nova aliança, o sangue de Cristo derramado em favor de muitos. Em Cristo, através do seu sangue, é celebrada uma nova aliança, que agora não é mais fundamentada na lei, mas é fundamentada em Cristo, que uma vez morreu, uma vez por todas, morreu para nos salvar. E Cristo é o próprio Cordeiro Pascal, sacrificado durante toda uma noite, como era feito com os cordeiros da Páscoa, para a remissão dos pecados. Queridos, na Páscoa, os cordeiros eram sacrificados na noite, apenas uma noite. Não é à toa que o sofrimento de Cristo foi durante a noite, foi durante a madrugada, porque era nesse período que os cordeiros eram sacrificados. Quando amanhece o dia e Pilatos vê aquela confusão, Jesus já estava sofrendo por mim e por você há muito tempo. Começa lá no Getsemane, suando gotas de sangue. Queridos, imagine essa angústia. Nós não temos a compreensão de qual foi o sofrimento de Cristo, mas a palavra deixa bastante claro que ele sofreu em todas as coisas. Qualquer dor, qualquer sentimento de sofrimento que um ser humano possa experimentar durante toda a sua vida, Jesus experimentou nos seus 33 anos de vida, e com maior intensidade durante a sua morte.
com total intensidade. Toda angústia, todo desespero que eu e você possamos sentir um dia, Cristo experimentou em 12 horas. Em 12 horas. E sabe o que mais me remete à divindade de Cristo? De que Ele é Deus, de que estando na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. A divindade de Cristo, isso é uma opinião pessoal, não está no seu poder, nos seus milagres, nas suas maravilhas, mas na sua capacidade. No momento de maior sofrimento, Ele manifesta o amor de Deus, que é infinito, intercedendo por aqueles que estavam causando esse sofrimento. Queridos, quem é capaz de fazer isso senão Deus? Somente Deus tem esse poder de manifestar este amor infinito. Nenhum de nós temos essa capacidade. As pessoas pisam no nosso pé, nós já estamos amaldiçoando. Isso é o homem. E Jesus provou que era Deus, morrendo na cruz, intercedendo por seus algozes, intercedendo por nós. Isso para mim é a prova da divindade de Cristo. Somente Deus tem esse amor. Somente Deus. Amém? Aplicação: para a ceia é necessário o arrependimento de pecados e a confissão diante de Deus. Não podemos cear estando em pecado. Nós temos que nos ajoelhar diante da ceia e confessar diante de Deus aqueles pecados que nós cometemos, seja hoje, seja ontem, seja durante a semana. Não podemos tomar a ceia do Senhor em pecado, sem arrependimento. É interessante que nas igrejas históricas existe o momento do perdão dos pecados. É claro que às vezes isso se torna um pouco mecânico e sem a verdadeira reflexão do crente em relação ao seu pecado. Mas é uma prática muito salutar dizer que nós não podemos entrar na presença de Deus em pecado. E todos nós temos pecado. João diz, né, aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Então nós temos pecado. A maneira de não sermos fulminados por Deus é pedindo perdão por esses pecados, por meio de Jesus Cristo, que nos justifica com seu sangue. O examinar que o apóstolo Paulo cita é justamente para que o crente resolva os seus pecados diante de Deus antes de cear, e não que fique sem cear. Os irmãos estão entendendo essa lógica? Quando Paulo diz, olha, examina-se pois o homem a si mesmo, é para que nós não tomemos a ceia do Senhor de forma negligente. Mas Paulo não está dizendo em momento algum, olha, se você achar um pecado, deixe de cear. Não, resolva esse pecado diante de Deus, se arrependa, peça perdão. Se a pessoa com quem você está brigado não está presente, resolva no primeiro momento depois que sair daqui, mas peça perdão a Deus e tome a ceia do Senhor. É isso que Paulo está falando. Tome a ceia do Senhor. A ceia, como meio de graça, não deve ser negada a nenhum cristão batizado nas águas, com a exceção daquele irmão que saiu da igreja, né? Da divisão entre irmãos e pecados não arrependidos. Essas são as exceções para você não participar da ceia. Um cristão batizado, né? É se você não está mais na igreja, se você está brigado com o seu irmão, e aqui eu quero citar a Didaquê. Quantos irmãos já ouviram falar da Didaquê? Já ouviu falar aqui? Didaquê foi o primeiro documento da igreja redigido pelos apóstolos com as primeiras instruções. E a Didaquê, no seu capítulo 14, diz que uma instrução com relação à ceia, ela é bastante clara,
que não participe da ceia aqueles irmãos que estão brigados, enquanto não resolverem a questão, para não profanarem a ceia do Senhor. Lembra, irmãos, que eu disse no começo da pregação que a refeição, quando ela é tomada, ela tem um significado muito maior para os que estão presentes à mesa, que ela tem um significado de que essas pessoas têm comunhão, de que essas pessoas firmaram uma aliança, de que elas estão em paz uns com os outros. Como que nós vamos tomar a ceia do Senhor dizendo que estamos em paz com Deus, se não estamos em paz com o nosso irmão? Queridos, se tem uma coisa que Deus não aceita no meio do seu povo, não aceita, que eles não têm negociação com Deus, é que haja divisão entre os seus filhos. Isso para Deus é inadmissível, e é motivo para não tomar a ceia. Porque se nós tomarmos a ceia estando brigados, nós estamos profanando a ceia do Senhor, estamos mentindo, estamos dizendo que estamos em plena comunhão, enquanto isso não é verdade. Então não é aceitável. É por isso que os apóstolos pegaram pesado. Se há briga entre dois irmãos, eles não podem tomar a ceia. Não pode. Isso é profanar a ceia do Senhor. Olha que sério. E às vezes nós tomamos isso como algo simples, né? Aceitável. A gente sabe ali que tem dois irmãos que estão brigados, eles vêm tomar a ceia. Estão profanando a ceia do Senhor. Sabe? E nós devemos dizer, olha, e se tomar, nós voltamos ao que Paulo diz: tomará a ceia do Senhor de modo indigno, e atrairá para a sua vida o que? O juízo de Deus. De modo que pode inclusive ficar enfermo e até morrer. E é o que Paulo diz: não são poucos os que dormem, porque tomaram da ceia do Senhor de forma indigna, sem resolver essas questões. Queridos, a ceia do Senhor é muito séria. É muito sério. Os irmãos estão tendo a compreensão da seriedade da ceia do Senhor? De que se nós tomarmos a ceia do Senhor de modo indigno, Deus pode nos matar? E é sem peso na consciência, viu? Deus mata mesmo. Porque às vezes existe uma doutrina da graça que diz, não, mas agora é a graça. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre existiu o tempo da graça. E sempre existiu o juízo de Deus em relação a pecados não arrependidos. Sempre existiu a graça. Quer ver exemplos? Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Fez vestimentas de pele de cordeiro. Olha o cordeiro. De novo. Isso é graça. Na lei dizia que em caso de adultério tinha que matar. Davi pecou. Deus matou Davi? Não. Deus ainda diz, não morrerás. Isso é o que? Graça. O povo no deserto comia maná e cordonizes que vinham de Deus todos os dias como alimento. Isso é graça. O tempo da graça sempre existiu, e o juízo de Deus também sempre existiu em relação a pecados não confessados e não arrependidos. Agora vamos para o tempo da graça. Ananias e Safira, o que aconteceu? Tempo da graça. Foi mentir diante dos apóstolos. O que aconteceu? Morreu. Juízo de Deus. Deus não muda, queridos. Que história é essa de tempo da graça, tempo da lei? Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele sempre foi gracioso e misericordioso, mas também justo juiz. E o que Paulo está dizendo, olha, se você ficar de forma obstinada, tomando a ceia do Senhor, em pecado, de modo indigno, o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida, porque a graça é para pecados confessados e arrependidos. A graça é para isso que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus. É Jesus Cristo que morreu por nós. Então é muito perigoso tomar a ceia do Senhor de modo
indigno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha, e você pode ter cometido, irmão, o pecado que for. O pecado que for. Se você tiver arrependido e pedir perdão a Deus, com sinceridade de coração, o perdão de Deus na sua vida é instantâneo, é imediato, em Cristo Jesus, que morreu no nosso lugar. É por meio de Cristo que esse perdão ele vem de forma imediata. O homem muitas vezes quer criar, através de uma religião farisaica, condicionantes, né? O homem, ele quer se colocar entre Deus e os outros homens e dizer, não é assim não, precisa de algo mais, precisa fazer tal coisa, né? E é justamente isso que a reforma protestante veio combater. Olha, queridos, o nosso acesso a Deus hoje é livre, é um livre acesso ao trono da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Se você estiver arrependido e confessar seu pecado, Deus te perdoa instantaneamente. Isso é fato. E às vezes nós mesmos queremos isso, né? Eu vou falar uma coisa aqui que todos nós já fizemos, tenho certeza. Aquele dia que você cometeu aquele pecado que você acha vergonhoso, tem irmãos que nem vieram na igreja. É aquele dia que você faz como Adão fez, né? Começa a se esconder de Deus. Começa, não, nesse domingo eu não vou na igreja não. Ou se for, eu não vou tomar a ceia não. Mas não é assim, queridos. Não é assim. Em Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Dizer que eu estou indigno de tomar a ceia do Senhor em relação ao pecado arrependido, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente na minha vida. E quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para reduzir o sacrifício de Cristo? Sou eu mais justo do que Deus, que entregou o seu Filho por nós? Não, em Cristo Jesus, Deus executou toda a justiça, toda a punição pelos nossos pecados. E eu sei que os irmãos estão entendendo, mas eu quero reforçar que isso não é uma pregação para afrouxar em relação ao pecado. Não. Eu estou dizendo em relação a pecados que você verdadeiramente se arrependeu. Se não arrependeu, então, ok, não toma ceia. Se está aí obstinado, fala, não, eu não vou conversar com a minha sogra mesmo não, ou, né, mulher chata e tal, não, então não toma ceia não. Agora, se você está arrependido dos seus pecados, está com aquela vergonha diante de Deus, que a gente se sente aquele pecador dos mais miseráveis, dos mais indignos, e nós somos mesmo. Mas por meio de Jesus, nós recebemos acesso ao Pai e podemos participar da sua ceia. Brigados? Jamais. Jamais. Deus não tolera esse tipo de divisão no meio do povo de Deus. Sabe? Se a pessoa não está aqui, peça perdão a Deus, tome a sua ceia e amanhã reconcilia com ela. Amém? Amém. A ceia não pode ser retirada do crente, mesmo em caso de disciplina. Mesmo em caso de disciplina. Porque a ceia, queridos, ela mostra a nossa comunhão com Deus. Ela é a nossa comunhão, ela é alimento espiritual para nós. Qual é o único momento em que eu não posso tomar a ceia? É aquele momento que eu digo, eu não quero mais Deus. Eu vou para o mundo, eu quebro essa aliança, eu não faço mais parte do povo de Deus. Mas enquanto for povo de Deus, tem que tomar a ceia do Senhor. Como que um crente vai ser restaurado se ele deixa de se alimentar do Senhor? Não faz sentido, irmãos. Teve um caso que eu achei assim, eu vi na faculdade, achei absurdo. A irmã falou que tinha um rapaz na igreja dela, um homem que era casado, mas a mulher não havia convertido. Ele converteu, mas ela não converteu. E aí eles não eram, acho que, casados no papel. E aí o pastor não deixava ele tomar ceia, porque a esposa não queria
efetuar o casamento no cartório. Mas, irmãos, olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, em relação a um cônjuge que é convertido e em relação a outro que não é convertido. O que Paulo diz? Fique como está, porque isso diante de Deus é casamento. É casamento. E aí Paulo ainda diz mais. Entende, irmãos? Corinto, igreja grego, pagã, não tinha cartório não, o povo só se juntava. Mas Paulo não deixa de reconhecer que isso diante de Deus era casamento, inclusive não dando o direito de se separar. Não pode separar. Então ele ainda diz, fique como está, porque o esposo ímpio é santificado pela mulher crente. Não só o marido, mas também os filhos. E ele conclui, mas se ele quiser se separar, então deixe que se separe. Agora, irmãos, vamos negar a ceia do Senhor para um crente? Que confessa Jesus, que é batizado nas águas, porque o cônjuge ímpio não quer ir no cartório? Não faz sentido. Não faz sentido. Sendo filho de Deus, não vivendo uma vida de pecado, sem arrependimento, todos nós temos que cear, temos que participar da ceia do Senhor, porque este é um sacramento. Existem dois sacramentos na Bíblia: o batismo e a ceia do Senhor, coisas que os cristãos, que nós filhos de Deus, não podemos abrir mão jamais enquanto povo de Deus. O batismo e a ceia. Irmãos, então é isso. A Páscoa, ela foi ressignificada no cristianismo que Jesus instituiu. Havia o pão, havia o vinho e havia o cordeiro. E agora o cordeiro que nós comemos não é mais aquele cordeiro animal sacrificado, onde a carne era assada, cozida. Não. O cordeiro do qual nos alimentamos do seu corpo é Cristo Jesus, por meio da ceia, onde nosso espírito, a nossa fé, o nosso corpo são fortalecidos pelo Senhor. Que possamos nessa noite então participar da ceia com essa nova consciência, essa consciência do que é a ceia para nós. O elemento mais importante do nosso culto é a ceia. É a ceia. O louvor existe para nos preparar para a ceia. A oração de perdão de pecados existe nos preparando para a ceia. A palavra que é ministrada e a que foi ministrada nessa noite é preparando o nosso coração para a ceia, porque a ceia é o momento máximo do culto. É quando estamos expressando a nossa maior comunhão com Deus, a nossa maior comunhão com o seu Filho, tomando do seu corpo e do seu sangue, representados pelo pão e pelo sangue. Amém? Amém. Encerro aqui, queridos. Espero que o Senhor tenha nos abençoado nessa noite, como me abençoou com essa palavra. Amém. Entendendo quão grande graça podemos participar da ceia do Senhor, e quão grande responsabilidade temos em relação à ceia do Senhor. Amém, pastor? Fica com Deus. Deus abençoe o presbítero Ronaldo.